5 aviões de carga chineses 747 desapareceram perto do Irã. Ninguém sabe o que eles carregavam, mas o momento levantou suspeitas. As aeronaves partiram da China nos dias 15, 16 e 17 de junho, logo após os ataques israelenses ao Irã. Eles voaram sobre o norte da China, Cazaquistão, Uzbequistão e Turcomenistão antes de desaparecerem do radar, perto do espaço aéreo iraniano. Oficialmente, eles estavam a caminho da Europa, mas nenhum deles chegou lá. Dado que esses cargueiros costumam transportar equipamentos militares pesados, o desaparecimento deles alimentou especulações sobre transferências secretas de armas. Concedido, os voos podem ter sido inocentes ou apenas anomalias digitais. Não há prova concreta de que eles pousaram no Irã, mas a especulação não é infundada. A China tem bons motivos para apoiar o Irã. Até 16% das importações marítimas de petróleo bruto da China vem do Irã, e 53% ao considerar toda a região do Golfo. Se Israel destruir a infraestrutura energética do Irã ou o Estreito de Hormuz for bloqueado, as consequências não pararão em Teherã. Poderia repercutir até Pequim. Esse é um custo que a China provavelmente não aceitará silenciosamente. Mas há um quadro ainda maior. Se a guerra escalar e envolver os Estados Unidos, a China ganha exatamente o que precisa de profundidade estratégica. Um conflito prolongado no Irã prenderia a atenção dos Estados Unidos da América, drenaria seus recursos e forçaria Washington a entrar em uma guerra que não planejou e da qual não pode sair facilmente. Cada dólar que a América gasta lutando contra o Irã é $1 a menos gasto para dissuadir a China. E à medida que Washington se afunda cada vez mais em outra guerra eterna, a China estaria livre para se concentrar no que realmente deseja, Taiwan. Isso não é para destacar a China. A América fez o mesmo e faria novamente se os papéis fossem invertidos. Mas, de uma perspectiva de realpolitik, esta poderia ser a oportunidade que Pequim estava esperando e talvez não venha novamente. Afinal, a melhor arma da China é o tempo de atenção da América. Por grande parte de sua história pós-revolucionária, o Irã lutou para encontrar uma grande potência confiável para se apoiar. Por um tempo parecia ser a Rússia, mas a verdade é, Moscou nunca foi um parceiro confiável. Prometeu ao Irã sistemas avançados de defesa aérea e aeronaves de combate, mas entregou tarde ou nem entregou. Parte do motivo é que a Rússia não quer desagradar Israel. Pode parecer estranho, mas os laços russo-israelenses são mais profundos do que muitos imaginam. Mais de 1 milhão de israelenses falam russo. Os dois países coordenaram operações militares na Síria. E nos bastidores, suas indústrias de defesa mantêm linhas silenciosas de cooperação. Em suma, a Rússia tem muito a perder ao apoiar totalmente o Irã. Essa desconfiança, no entanto, é mútua. Por sua vez, o Irã sempre buscou manter relações abertas com a Europa, seja através do comércio, diplomacia ou cooperação energética. Como resultado, seus objetivos regionais frequentemente entraram em conflito com os da Rússia, especialmente no Cáucaso e na Ásia Central. Portanto, a aliança como está é construída com base na conveniência, não no compromisso. A China, por outro lado, segue um roteiro diferente. Se escolher aprofundar seu papel, a base já está pronta. Pequim não tem passado colonial no Oriente Médio, não tem bagagem emocional e não tem ambições territoriais sobrepostas. Simplesmente quer petróleo, comércio e influência e está disposto a investir a longo prazo. Em 2021, por exemplo, Irã e China assinaram uma parceria de 25 anos que foi muito além da diplomacia simbólica. O acordo delineou uma cooperação de longo prazo em energia, infraestrutura, telecomunicações e desenvolvimento militar. No cerne do acordo, a China obteve acesso garantido ao petróleo iraniano a preços fortemente descontados, enquanto oferecia ao Irã bilhões em investimentos vinculados à iniciativa Cinturão e Rota. Também abriu caminho para o envolvimento chinês em portos, ferrovias e redes digitais iranianas. Para o Irã, o acordo era um meio de sobreviver ao isolamento
enquanto para a China era uma chance de se enraizar no Oriente Médio sem disparar um tiro. Mas a influência da China não é apenas econômica, é estratégica. Considere a Síria. Teherã apoiou Assad em um momento em que a América e a Europa estavam pedindo uma mudança de regime. Esse apoio não era sobre lealdade, era um cálculo frio. Assad estava isolado e sob pressão. Apoiar ele deu ao Irã um ponto de apoio em um estado em colapso. Afinal, aliados fracos são mais fáceis de moldar. A China possui o mesmo manual hoje. Se ela escolher usá-lo, ainda está para ser visto. O Irã sofreu golpes severos de Israel, mas não desmoronou, pelo menos não ainda. Um momento de verdadeira vulnerabilidade pode não estar longe, e é quando a China pode intervir, não para salvar o Irã, mas para remodelá-lo, usando acordos, empréstimos e armas atrelados a condições. O Irã não se tornaria um satélite chinês da noite para o dia, mas poderia ser impulsionado para algo diferente. Dependente, endividado e estrategicamente útil. Admitidamente, grande parte dessa premissa se baseia em circunstâncias ainda em movimento, mas se algum país está posicionado para capitalizar este conflito, é a China. Toda guerra convida novos jogadores. Quanto mais tempo o conflito entre Israel e Irã se arrasta, mais provável é que potências externas sejam envolvidas. Para a China, isso é tanto um risco quanto uma oportunidade. Uma guerra curta deixa Pequim assistindo das margens, mas uma prolongada, especialmente uma que envolva os Estados Unidos, cria espaço para a China agir. Se os Estados Unidos intervirem militarmente, ou seja, combate em grande escala e sustentado, e se o Irã conseguir resistir tempo suficiente para evitar um colapso total, a China poderia intervir discretamente. Não com tropas, mas com equipamentos como aeronaves de combate, defesas aéreas, mísseis guiados e suporte via satélite. Todas as tecnologias que Teherã ou não possui ou produz apenas em quantidades limitadas. Se esse apoio entrar silenciosamente, consistentemente e sob o radar, o Irã se transformará em uma guerra eterna. Para ser claro, esse apoio material não ganharia a guerra para o Irã, mas prolongaria as hostilidades. E esse, potencialmente, é o ponto. Veja, a China não precisa que o Irã vença. Ela apenas precisaria que o Irã sobrevivesse e sangrasse os recursos dos Estados Unidos da América. Isso por si só esticaria o capital político e a logística da América em uma guerra sem uma saída clara. Isso espelharia o que os Estados Unidos da América fizeram com a Rússia na Ucrânia, criando uma frente que lentamente drena o adversário ao longo do tempo. Um conflito prolongado como esse cairia direitinho nas mãos de Pequim, não porque a China se importa com o Oriente Médio, ideologia, direito internacional ou mesmo o Irã, mas porque isso compra tempo. Um Estados Unidos distraído dá a Pequim um respiro no leste asiático, permitindo que ele concentre seus esforços em um pequeno lugar chamado Taiwan. Então, enquanto Washington está preso em outra guerra eterna, a China compra tempo para fortalecer sua postura naval, testar respostas em torno de Taiwan e mudar as narrativas globais. Uma América distraída dá a Pequim a melhor chance de avançar sobre Taiwan. Washington simplesmente não pode sustentar duas grandes confrontações ao mesmo tempo, especialmente se uma delas se transformar em uma campanha lenta e desgastante. Pequim nem mesmo precisaria agir imediatamente. O simples fato de Washington estar atolado já muda o mapa estratégico. Naturalmente, esse resultado dependeria de quanto tempo os Estados Unidos da América permanecem engajados e de quão discretamente Pequim joga suas cartas, mas seria uma oportunidade única em uma geração. De qualquer forma, isso daria à China carta branca para remodelar o equilíbrio de poder na Ásia-Pacífico enquanto a América olha para o outro lado. Todo salva-vidas também é uma coleira. Se o Irã aceitar o apoio chinês, não será de graça. Assim como Assad se tornou dependente do Irã e da Rússia para se manter no poder, Teherã pode ser forçado a um papel semelhante, desta vez como representante da China. E uma vez que essa mudança aconteça, o Irã pode descobrir que não é mais ele quem dá as ordens.
Se o Irã passar a depender de armas, financiamento e cobertura diplomática chineses, Pequim esperará influência em troca. Não um controle total, mas o suficiente para moldar as decisões de Teherã e puxar as cordas quando for importante. Isso colocaria o Irã em uma posição difícil. O apoio estrangeiro pode ajudá-lo a sobreviver à guerra, mas viria ao custo da autonomia estratégica. O exemplo mais claro é o Estreito de Hormuz. A capacidade do Irã de ameaçar os envios globais de petróleo através do estreito é um de seus maiores dissuasores. Mas se a China se tornar seu patrono, essa opção desaparece. Cerca de metade das importações de petróleo bruto da China vem da região do Golfo. Depende desses mesmos fluxos de petróleo através do Estreito de Hormuz e não toleraria interrupções na sua própria segurança energética. Em outras palavras, a maior força do Irã poderia se tornar proibida, não porque lhe falta a capacidade, mas porque não tem mais a autoridade para usá-la. Esse é o paradoxo de se tornar um proxy. A sobrevivência vem ao custo da independência. Quanto mais o Irã se apoia na China, mais corre o risco de ser tratado da maneira como Assad foi tratado pelo Irã e pela Rússia, mantido à tona, mas estritamente controlado. Sobre guerra, comércio e política externa passariam cada vez mais por Pequim, e para um Estado revolucionário que sempre se orgulhou de sua soberania, esse pode ser o preço mais difícil de todos. Mas se as peças se encaixarem, Pequim já pode estar se preparando para o que vem a seguir. A verdade é, a maioria das guerras eternas começa com um cronograma, mas depois o perde. Eu fui seu anfitrião Shirvan do Caspian Report. Se você aprova o que fazemos, por favor deixe um comentário, clique no botão de curtir e talvez compartilhe o vídeo. De qualquer forma, obrigado pelo seu tempo e Sarop.